O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Muito bem. Caro diácono João, queridas irmãs canucianas, me vem ao coração, ou vinha ao coração enquanto ouvíamos o canto da sequência desta Santa Missa, que aliás é o momento propício de nós respirarmos, né? Diante de uma vida tão corrida e conturbada, a liturgia ainda tem essa função educativa para nós. A gente não consegue estar por inteiro no lugar se a gente não consegue respirar e pensar no que está fazendo, né? A sequência nos situa, nos ajuda a situar nessas grandes solenidades. Espero que ela não tenha provocado em vocês impaciência, porque a função dela não era essa, tá bom? Mas eu lembrei dos enfermos da nossa paróquia, todos os enfermos, já que é uma missa também em que nós clamamos a Deus pela unidade paroquial em torno da Eucaristia. Algumas pessoas que estariam aqui com certeza e não podem estar. Me vem ao coração seu Afonso, que está se recuperando em casa, a dona Ivanilde Leite, eu lembro da dona Valdete, da Jesus Misericordioso, enfim, tantos outros e outras que queriam e não puderam estar aqui conosco. Nós os trazemos no nosso coração. Sobre a Santíssima Eucaristia, na preparação para esta solenidade, me ocorreu 3 considerações que eu partilho com vocês agora. A primeira delas é o que a palavra hoje nos traz de tão valioso. Se nós prestamos atenção naquilo que o autor do Deuteronômio está pedindo a Deus na primeira leitura, nós vamos também entender que o discurso do pão da vida, que hoje é o evangelho desta solenidade,
é uma resposta do próprio Deus ao pedido do homem na primeira leitura, assim como aconteceu na grande solenidade que nós celebramos da Santíssima Trindade no último domingo. Só que lá era o Êxodo, hoje é Deuteronômio, ambos livros do Pentateuco, do grupo de livros em que o povo está sendo formado, escolhido e confirmado como povo eleito de Deus. Na primeira leitura, o autor está pedindo uma bênção. Deus nos abençoe. Só que essa bênção, ela não é declaradamente específica, é pedida a bênção. Nós sabemos que quando se pede a bênção a alguém, nós estamos pedindo a validação da pessoa que nos abençoa sobre nós. Quando a pessoa nos abençoa, é como se ela dissesse para nós: eu te confirmo aonde você está, eu te confirmo sendo quem você é, eu te confirmo para que você possa seguir a sua vida do jeito que você está seguindo ou melhorá-la. É assim, por exemplo, que tantos de vocês chegam até o padre e pedem a bênção, a sua bênção, padre. O padre, quando diz Deus te abençoe, ele está dizendo para você: permaneça como ou sendo quem você é, não do jeito que está sendo, porque nós precisamos mudar o tempo todo, mas sendo quem você é. Eu te abençoo porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Acontece que nosso Senhor sempre nos concede mais. A bênção no entendimento de Deus deveria ser uma bênção muito maior do que uma simples validação, até porque Ele é Deus. Para Deus, a bênção pedida no livro do Deuteronômio deveria ser uma bênção para que o homem jamais se esquecesse da concessão que Deus daria. E qual foi a maior concessão que Deus concedeu à humanidade de todos os tempos? Qual foi a maior concessão que nós, humanos, muitas vezes e quase sempre não merecedores disso, dessa grandeza de Deus que atua na nossa vida, qual foi a maior concessão e a maior bênção concedida por Ele a nós? Eu, Deus, não vou abençoá-lo de longe, eu vou estar no meio de vocês. E para completar ainda essa consideração divina pela nossa humanidade ferida pelo pecado, além de estar conosco, Deus ainda considera o fato de ser nosso alimento. Eu vou morar nas suas veias, eu vou nutrir a sua vida. Eu não quero que você resseque sem vida da alma. Eu não quero que você morra sem o alimento que os anjos consomem. Eu vou ser o vosso alimento. E essa é a bênção maior que nós poderíamos receber de Deus, a Santíssima Eucaristia, por esses dois aspectos: a sua permanência conosco. Ele não é um visitante, Ele permanece conosco na Santíssima Eucaristia, todas as vezes que é celebrada e atualizada pelo Espírito Santo sobre o altar, e ao mesmo tempo Ele é alimento. E se Ele é alimento, vem a segunda reflexão que o Padre faz com vocês, que tem vindo, na verdade, veio em todas as 3 primeiras Eucaristias que o Padre celebrou esse ano com as nossas crianças, nas 3 comunidades. Imagina, meu irmão, minha irmã, que você, todas as vezes que comunga na Santa Missa, você ocupa um lugar. E esta mesa do altar, toda projetada num tamanho próprio, espiritualmente ela se estende por toda a igreja, como se fosse uma mesa sem fim, em que eu e você somos colocados
num lugar, numa cadeira, para nos sentarmos. E aquele alimento, que é o Cristo, resposta do pedido de bênção que a humanidade faz, solicita dele, ele é o prato principal. Ele é o prato principal. Então, todas as vezes que você comunga na Santa Missa, você está se sentando a uma mesa. Nesta mesa ocupa o centro o próprio Cristo como alimento. Ele não ocupa a cadeira da ponta, como as pessoas mais importantes querem ocupar. Ele ocupa o centro para ser nosso alimento, para nutrir a nossa vida. Todas as vezes em que nós sentamos à mesa para vislumbrar o Cristo que está ali para nos alimentar de maneira indigna, imprópria, não preparada, quando eu sento com indiferença, com negligência, se eu vivo uma vida que não tem nada a ver com a Eucaristia, é como se eu pegasse a minha cadeira e virasse de costas. O alimento está ali. Eu até posso comê-lo, mas ele é só comida. Ele não é alimento da alma. E aqui nós poderíamos listar, ficar a manhã inteira listando quais são os frutos da Eucaristia que eu nego descaradamente. Eu nego a Santíssima Eucaristia quando eu comungo em estado grave de pecado. Eu comungo indevidamente, eu viro as costas para a Eucaristia quando eu comungo com raiva dos irmãos. Eu comungo indevidamente a Eucaristia quando eu tenho a coragem de passar por um irmão e virar a cara. Eu comungo indevidamente quando, ao invés de eu incluir no meu grupo as pessoas, os irmãos, eu faço de tudo para separá-los e excluí-los. Eu comungo indevidamente quando eu só procuro a Santa Missa ou a Eucaristia quando eu preciso, quando eu tenho interesse por trás, quando eu tenho terceiras intenções. E aqui essa lista vai se estendendo, porque pode ser que você nunca tenha parado para pensar sobre isso na sua vida. Uma pessoa que vive dividida com os outros não deveria comungar enquanto não se reconciliasse. Não deveria. É um estado grave de alma que é provocado. Uma pessoa que não obedece aos mandamentos não deveria comungar, porque está se envolvendo no estado grave da alma. Uma pessoa que não obedece à palavra, à voz da igreja, o Papa como o sucessor de Pedro, não enquanto ele está dando a sua opinião numa entrevista, mas quando ele está falando em nome da igreja, uma pessoa dessa não deveria comungar, porque está em risco grave na sua alma. A mesa está posta, você está vendo a comida, o seu lugar está ali e você está negando o seu lugar. É isso que acontece. A gente acha que não, isso aí é coisa de padre, isso aí é papo de igreja, de Sagrada Escritura. Não. Isso é papo de ter responsabilidade com Deus, em primeiro lugar, com Deus. E aí a gente pode avançar para a terceira reflexão. Eu fico muito triste com as pessoas que perdem homilia, que não conseguem ficar na igreja para ouvir a reflexão que Deus pede, que nós ouçamos. Enfim, para a terceira e última reflexão desta solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor, está exatamente aquilo que o Padre já ensaiou dizer com vocês ontem na Missa da Desatadora. O Padre ontem lançou para vocês a seguinte reflexão sobre a Eucaristia:
Tem muita gente desentendida, tem muita gente não estudada e não aprofundada em absolutamente nada. Tem muita gente que se ocupa em ler notícias variadas e acha que conhece de tudo sem se aprofundar em nada. Que não acredita, meu irmão, minha irmã, que o católico comunga um Deus vivo. Tem muita gente dizendo que o católico comunga um Deus que é morto na hóstia consagrada e no sangue precioso consagrado. Ontem nós dizíamos que a Eucaristia traz uma dupla dimensão para nós que a gente precisa se atentar e que a própria liturgia da missa nos diz. Comungar do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus é admitir ao mesmo tempo que uma vida velha está morrendo com o Cristo na cruz. E o momento da consagração é exatamente isso que acontece. O pecado da humanidade está sendo morto junto com a cruz de nosso Senhor no Calvário. Uma vida velha está se encerrando, um ciclo está se encerrando, uma fase está se encerrando. Então, todas as vezes que você vem para a Santa Missa e comunga, o Senhor está te dando de presente que você possa encerrar um ciclo na sua vida, que você possa completar uma fase da sua vida, porque completando, fechando esse ciclo, a Santíssima Eucaristia, quando o Padre te convoca a mistério da fé, que você responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa vinde. Eu estou admitindo que um ciclo sendo encerrado no sacrifício da Eucaristia está determinando o início de um novo ciclo para mim. A partir do momento em que eu coloco ao Cristo na Eucaristia, na minha boca, mastigo, como e engulo, uma nova fase da minha vida precisa nascer. Um novo ciclo da minha vida precisa ser aberto. Se esse novo ciclo não for aberto, a Santíssima Eucaristia não vai conseguir gerar em nós os frutos que ela necessita. Então, meu irmão, minha irmã, tenha consciência do tesouro que você guarda. Tenha consciência do tesouro que você às vezes banaliza, trata de qualquer maneira. Tenha consciência do tesouro que você carrega quando comunga e vai para casa, porque você é praticamente um ostensório, andando na rua depois, dirigindo. Quando você sai da igreja que você comungou, o Cristo está dentro de você, assim como o Espírito Santo, desde o seu batismo. Acontece que a Eucaristia, ela se renova e renova-nos. A Eucaristia se atualiza e atualiza-nos. A Eucaristia encerra e começa. A Eucaristia faz morrer e faz nascer. E com ela, as nossas intenções também precisam fazer o mesmo movimento. As intenções más precisam morrer, ficar no altar do sacrifício, para intenções novas e boas nascerem. Para que a Eucaristia faça sentido na nossa vida. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido nada do que fazemos, nada do que falamos, nada do que pregamos. Joga tudo fora. Pode jogar tudo no lixo o que você faz, se a Eucaristia não for na sua vida, na nossa vida, quem ela precisa ser. Peçamos nesta solenidade e em todas as missas que celebramos a vontade e o desejo de viver desta maneira, como a igreja me orienta, como a palavra me ilumina e como o Espírito Santo me inspira a viver, de modo eucarístico, fechando ciclos e abrindo novos ciclos na nossa vida.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.